bem? Este é o canal Paradoxo 29. Meu nome é Elias Conceição. Peço para vocês deixarem o seu like, ajudem o canal a crescer, se inscrevam-se no canal. E hoje o tema que nós vamos tratar é Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Vamos fazer um pequeno resumo, porque é muita informação. Mas, no geral, a Revolução Industrial, ela aconteceu na Inglaterra. O berço da Revolução Industrial foi na Inglaterra, por volta do século XVIII, na metade do século XVIII. E o desenvolvimento industrial aconteceu lá por conta de uma burguesia rica, inglesa comercial, que já começou lá atrás, ela adquirir capital e riqueza no século XVI, XVII. A partir desses séculos, elas começaram a adquirir capital. Como? Para poder investir na industrialização do país e mudar o sistema, a divisão de trabalho. Substituir o trabalho manual pelo trabalho mecanizado, o trabalho através das máquinas. A manufatura ia ser substituída pela maquinofatura. O trabalho ia ser mecanizado. No século XVI, XVII, essa burguesia inglesa, ela conseguiu muito capital e acumulou muita riqueza e se estabeleceu como uma classe social muito importante a partir desses séculos, com a comercialização dos navios negreiros, o tráfico de escravos e a comercialização de lãs. E a comercialização de lã para a indústria têxtil, para a fabricação de roupas. Através disso, essa burguesia começou a acumular um excedente de riqueza que proporcionou a ela poder investir no desenvolvimento científico, no desenvolvimento tecnológico, para poder fazer e fabricar máquinas, para poder a produção ficar mais volumosa, para eles poderem lucrar mais. Eles lucrando mais, começaram a investir. O pequeno artesão que tinha sua fabricação doméstica nas pequenas oficinas começou a perder espaço para grandes galpões que começaram a tomar conta, e as máquinas foram para esses galpões, se transformando em indústria. Essas indústrias tinham uma produção muito maior, uma produção superior a que esses artesãos faziam, porque era uma produção doméstica, uma produção caseira. Então começaram a perder espaço, porque as máquinas começaram a vir substituir essa mão de obra manual pela manufatura, pela maquinafatura. A mecanização estava implantada a partir que eles acumularam capital do século XVI, aí veio o século XVII, e se consolidando com a sua riqueza em investimentos a partir do século XVIII, que realmente se estabeleceu a Revolução Industrial a partir dos seus meados de 1760, 1750 até 1850, mais ou menos quase que um século até mais. Nesse período, esse pequeno artesão perdendo espaço para essas grandes indústrias que iam surgindo nos centros urbanos, ele foi obrigado a trabalhar nessas empresas. Foi trabalhar nessas indústrias como uma mão de obra assalariada, mas ganhando muito pouco, com uma carga horária extenuante de 15 a 16 horas por dia. Crianças de 10 anos também tinham essa carga horária de 15 a 16 horas por dia. Lugares insalubres, salário pouco, a situação era muito precária. Então o desenvolvimento econômico, social e a riqueza realmente iam para o dono do capital, aquele que realmente era um dono dos lugares que essas pessoas trabalhavam, porque não tinham mais onde trabalhar, porque eles foram perdendo espaço para a sua atividade comercial, que era aquela atividade caseira, porque aquela atividade
era só basicamente para suprir o mercado interno ali da sua localidade, da sua cidade, e suprir a sua própria necessidade particular com as vendas dos seus produtos. Já com a expansão, revolução industrial, com as máquinas entraram, a produção aumentou excessivamente através de uma mão de obra que foi trabalhar nas empresas e a expropriação de terra dos camponeses também, que é a lei do cercamento. A lei do cercamento aconteceu à base dos séculos XVI, XVIII, XVII, por conta que a Inglaterra foi se industrializando, porque essas terras estavam ociosas, devido ao antigo regime feudal, que as terras estavam ociosas, então essas terras foram expropriadas, foram tomadas dos camponeses por grandes proprietários que compravam essas terras, tiravam esses camponeses de lá, então fazer pasto para gado, criação de ovelhas, que as ovelhas que através da lã das ovelhas que eles vendiam para as indústrias. Esses grandes proprietários que tomaram a terra do pequeno camponês, aí veio aquele êxodo rural. Essas pessoas começaram a migrar para os centros urbanos em busca de empregos. Aí que acontece, nem todos conseguiam emprego nas indústrias. Um grande número ficavam vagando, o número de criminalidade aumentou muito, a miséria aumentou muito, e quem conseguia emprego nessas indústrias, porque a mão de obra era excedente, havia muita mão de obra para pouco emprego, então eles trabalhavam por qualquer salário, e os donos dessas indústrias, os grandes comerciantes burgueses da Inglaterra, que detinham o capital, que eram donos dessas indústrias, ofereciam salários miseráveis e essas pessoas eram obrigadas a aceitar, porque não tinha outra alternativa. E os que não conseguiam ficavam na total miséria, passando fome, morriam até, por conta das péssimas condições que tinham na época, né? Esse tipo de exploração do capital pela mão de obra, que era dos camponeses que iam trabalhar nas fábricas, surgiram muitas revoltas. Obviamente houveram manifestações, acabaram vindo grupos para reivindicar melhores direitos, para poder que as condições de trabalho fossem melhores, para que a exploração não fosse tão desenfreadamente escancarada. Então as relações de trabalho na Revolução Industrial eram péssimas. E o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico, o surgimento de novas máquinas de DTA, máquinas de fiar, que essas máquinas faziam o trabalho de vários trabalhadores. Um operando essa máquina fazia o serviço de muitos trabalhadores, que manualmente seria necessário muitas pessoas. Então isso excedeu a produção, os lucros aumentaram exponencialmente, fazendo com que essa burguesia inglesa rica comercial ficasse cada vez mais rica, se completassem de mais riqueza ainda. Então, o desenvolvimento industrial, ele foi um marco realmente, a Revolução Industrial, ela acelerou certos processos para que a riqueza chegasse ao país para um desenvolvimento, para a industrialização, mas só que a questão social e a questão de equidade em relação a igualdades de salários, a melhores condições, isso não aconteceu, só depois de muito tempo, depois de muitas lutas, realmente. Que depois de organização de grupos operários, proletariado, como se organizando, formando sindicatos e reivindicando direitos para que eles fossem assegurados dentro do seu trabalho. Obviamente, também naquela época, os acidentes eram muito constantes, porque não tinha segurança nenhuma, então muitos perdiam, se decepavam dedos, mãos nas máquinas. As condições eram totalmente terríveis de trabalho, análogas à escravidão.
Então, a Revolução Industrial foi um marco importante, óbvio, para o desenvolvimento da produção têxtil e para o desenvolvimento da ciência em vários serviços também. A agricultura melhorou porque foram feitos investimentos dentro da agricultura para que uma terra fosse melhor arada, foi colocado meios para poder que a produção aumentasse e assim essa produção maior fosse vendida para fora. Então a Inglaterra realmente se preparou e colocou pilares importantes para que ela chegasse a esse ponto, mas há muito custo também, há muitas penas que essa industrialização, esse processo industrial aconteceu, há muitas custas humanas e sangue e suor, mas basicamente é assim, ela começou em 1750, 1760 e foi até 1850. Essa foi a primeira fase da Revolução Industrial. E daí por diante vinha a segunda Revolução Industrial, que foi de 1850 a 1950, segunda Revolução Industrial, que foi a fabricação de automóveis, a fabricação de aviões, fabricação do telefone, telégrafo, televisão. Então essa é a segunda Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial dizem que foi de 1950 até os dias atuais, que veio através da indústria metalúrgica, seu desenvolvimento, da ciência, antibióticos, engenharia genética, a informática, a internet e os demais aparelhos e os demais instrumentos que levaram a um desenvolvimento muito significativo na nossa era. Essa é a terceira Revolução Industrial, que ela acontece até nos dias de hoje com a evolução cada vez mais da ciência e dos meios tecnológicos disponíveis para nós de produção em ciência, em produção tecnológica, em vários sentidos. E no total é isso. Foi apenas um pequeno resumo. Valeu, obrigado, deixe seu like, ajude o canal a crescer.